Paz do Senhor, aqui é o irmão Josué. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Pouco, ative o sininho das notificações, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like e comente, faça o seu comentário aqui no vídeo, é muito importante. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a palavra e sobre a questão apostasia. Você já parou para meditar nessa palavra, o significado dela e qual a aplicação dela na vida cristã? É isso que a gente vai ver agora. Roda a vinheta aí. Hoje eu vou trazer aqui no vídeo uma questão da palavra apostasia e a aplicação dessa palavra na nossa caminhada cristã. Muitos cristãos têm um entendimento da palavra apostasia em um outro sentido, né? Não no sentido das escrituras, mas em um sentido diferente do que as escrituras estão falando e tratando. E nesse vídeo, que não será longo, né, mais curto, eu vou tentar trazer aqui o que essa palavra apostasia significa nos termos bíblicos, né? E na aplicatividade dela, né, sua forma aplicável na nossa caminhada cristã. E o primeiro livro que eu quero ler sobre essa questão aqui da palavra apostasia está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 em diante, que vai dizer assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia e que se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Esse texto aqui ele é muito usado em áreas escatológicas, mas não é o propósito do vídeo aqui. A questão aqui é a palavra apostasia, tá, ok? Que vai dizer que não será assim sem que antes venha a apostasia, né? E depois em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1 vai dizer assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, né? Ou seja, a palavra apostasia, ela está vinculada totalmente com a palavra desviar-se, né? Então o que acontece? Muitas pessoas ensinam de forma equivocada e errônea que a apostasia ela está atrelada apenas àquelas pessoas que nunca se converteram ao Evangelho, daquelas pessoas que estão no meio evangélico, porém nunca reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, ou estão ali como pessoas falsas, né? Sempre é tratado essa palavra apostasia por algumas escolas teológicas nesse sentido, que eu, olhando a palavra de Deus, e o termo apostasia, ele está totalmente equivocado nesse sentido em que ensinam. Por quê? Porque a palavra apostasia ela tem um outro significado, e o significado bíblico, e é sobre isso que a gente vai tratar. Eu vou ler aqui uma declaração aqui, um ensinamento, para falar a verdade, sobre o que é apostasia, né? O que ela significa, né? Eu acho bem interessante, e eu vou estar trazendo aqui. Então vai dizer assim: no futuro alguns apostatarão da fé. Alguns apostatarão da fé e da palavra. Apostatar, olha que interessante esse termo aqui. Apostatar significa abrir mão, deixar uma posição, desviar-se ou cair. A apostasia da fé significa abandonar a sã doutrina, uma só fé, Efésios 4:5, e passar a acreditar em um vento de doutrina pelas artimanhas de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, Efésios 4:14. A fé é verdadeira, o corpo de doutrina que foi entregue por Deus aos seus santos. Eu estou lendo aqui nessa revista aqui, Estudos Bíblicos aqui, cuidando da igreja, 1 e 2 Timóteo. Estou trazendo essa parte aqui porque eu achei bem interessante, porque ele vai trazer aqui o significado real da palavra
apostatar ou apostasia ou se desviar, ou seja, você precisa estar em algo para que você vai se apostatar desta coisa, ou seja, você precisa estar naquilo. Então, esse entendimento que muitas pessoas ensinam, que a apostasia se refere àquelas pessoas que já estão na escuridão, ou seja, aqueles ímpios, aquelas pessoas que professam uma fé falsa, isso é mentira. Não é isso que as escrituras estão falando, e nem o termo sobre apostasia significa isso. Significa aquelas pessoas que estão em algo realmente e que deixam aquilo, ou seja, que elas se desviam. Você só pode se desviar de um lugar ou de um caminho se você estiver trilhando ele. Você não consegue desviar de um lugar ou de um caminho se você não estiver andando por ele. Quer um exemplo? Então vamos lá, se eu estou andando na Marginal Tietê ou numa rodovia, né? Vou colocar aqui a Marginal Tietê. Para mim, me desviar da Marginal Tietê, eu tenho que entrar em ruas paralelas. Então eu desviei da Marginal Tietê que eu estava andando. Ou numa avenida aí que vocês têm na sua região. Ou seja, para você se desviar dessa avenida, você precisa entrar em outra rua, em outra via de acesso. Então você deixa aquela avenida na qual você estava andando e passa a se desviar dela. Você vai para um outro sentido. Isto é apostasia. Ou seja, qual é a apostasia da luz? As trevas. A partir do momento que você deixa um cômodo, que há luz em todos os seus extremos, e sai para fora, sai daquela luz, você apostatou da luz. Você saiu da luz e foi para as trevas. Mas para você ir para as trevas, você precisa estar na luz. Não tem como você sair das trevas entrando ou continuando em trevas. Você não saiu das trevas, você sempre esteve lá, né? Então a palavra apostasia se refere a você deixar algo em que você estava, né? Olha que interessante aqui, no Dicionário Internacional de Teologia, ele vai trazer aqui uma nota bem interessante, que ele vai dizer assim: este grupo de palavras ocorre em Lucas e em Paulo 3,12, sobre a palavra apostasion, né, ou apostasia. Carta de divórcio, também pertencente a este grupo de palavras, né? Aí ele vai dizer aqui, de um modo mais comum, a palavra se refere à separação de pessoas e uma demora em levar adiante uma punição, o afastamento de Marcos da ajuda que prestava ao apóstolo Paulo em sua obra, 15, versículo 38. A partida dos cristãos da sinagoga judaica, o desaparecimento de seres sobrenaturais da presença humana, né? Ele apostatou, ele saiu. Os crentes são advertidos contra um discipulado infrutífero, aqueles que fracassem em perceber a hora presente da graça, poderão um dia se encontrar separados para sempre do Senhor. 2 Timóteo 2,9. Se refere ao comportamento moral. Aparta-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ou seja, ele tem que se apartar daquilo, ele tem que deixar aquilo. Então, ou seja, para você que tem que perceber o que é a palavra apostasia. A apostasia é deixar algo, é desviar de algo. Ou seja, todas aquelas pessoas que que não professam verdadeiramente o nome do Senhor, elas estão, por exemplo, dentro da igreja. Quando elas saem da igreja, elas não estão apostatando, porque elas nunca estiveram inseridas ali. Nunca tiveram inseridas ali. Elas estão ali, mas nunca tiveram inseridas ali. Agora, a palavra apostasia se refere de deixar aquela pessoa que está, aquela pessoa que realmente está ali, como está em Hebreus 6, né, que diz que aquelas pessoas que provaram dos dons, etc. e tal, quando eles caem, se desviam, eles saem, nunca mais podem ser renovados. Ou seja, eles estão em um lugar. Parábola bem interessante é a parábola do semeador, onde a semente vai caindo na terra. Veja que a semente caiu. Muitas sementes brotaram, cresceram, mas elas acabaram não tendo continuidade. Agora, ou seja, elas não tiveram continuidade, mas elas foram jogadas na terra, elas tiveram até um crescimento em algumas delas, mas, porém, elas não permaneceram, ou seja, elas apostataram. Isso sim é apostatar, isto sim é desviar, é estar em algo e sair deste algo
para ir para outro lugar, deixar a estrada onde você está seguindo e pegar outras bifurcações, outros caminhos. Então você deixou aquele caminho ali. Então esse é o sentido real da palavra apostasia. E um crente pode cair em apostasia? Sim, um crente ele pode cair em apostasia, pois as Sagradas Escrituras, a própria palavra de Deus, mostra isso e adverte, ele vai advertir para que nós não venhamos a cair em um estado de apostasia. Não é uma advertência sem fundamentação, não é uma advertência sem preocupação e sem realmente ter acontecido. Deus não vai ficar especulando algo que seria impossível as pessoas realmente caírem. Dê uma passadinha lá na parábola do semeador, leia a parábola do semeador, leia a explicação do próprio Jesus Cristo sobre a parábola do semeador, e você verá e entenderá que a semente ela é derramada, que a semente ela até brota, mas ela acaba se perdendo por N motivos. Quando ela se perde, ela entra em um estado de apostasia. Deus abençoe, até o próximo vídeo.